Oi, pessoal. Vim hoje aqui contar um pouco da minha história pra vocês, me apresentar e falar um pouco dessa loucura que eu embarquei, que é a pré-candidatura para deputada federal. O que acontece? Vou começar desde o começo. Meu nome é Ana Lúcia, eu tenho 38 anos, eu moro na região metropolitana de Curitiba, em Almirante Tamandaré. E em 2024, no final de 2024, eu comecei a desconfiar, comecei a fazer exames. E em fevereiro de 2025, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. E eu passei pelo tratamento, eu fiz 6 sessões de quimioterapia, fiz a cirurgia da mastectomia, e aí agora eu tô seguindo um protocolo, ainda eu estou em tratamento contra o câncer, mas agora é uma fase mais tranquila, assim. Eu fiquei 9 meses afastada do meu trabalho, eu sou contadora de formação e trabalho como analista de controladoria numa empresa. E daí eu fiquei 9 meses afastada, e em dezembro eu voltei a trabalhar. E agora a questão política. Em 2016, eu comecei a seguir o MBL. Então, eu comecei a acompanhar os vídeos do Renan, mas eu seguia mais o Arthur, que ele ia nas manifestações, ficava mamãe, falei. E ficava questionando o pessoal e tal, e gosto muito, admiro muito o trabalho dele. E então, eu comecei a seguir. No começo, eu vou falar aqui um negócio pra vocês, vou começar a contar tudo assim pra vocês entenderem a minha trajetória. Eu não gostava muito dos vídeos do Renan, porque eu achava muito difícil. Ele falava muita coisa que eu não entendia. Então, assim, as análises e tudo mais. Quando ele começou a fazer live, eu comecei a gostar mais, porque daí eram coisas mais do dia a dia, mas as análises dele antes eu achava muito difícil, eu não entendia nada. E aí, só que daí eu comecei a. Daí veio aquela onda bolsonarista. Em 2018, 2017, né? Eu fiz campanha, tipo, nossa, sabe assim, me despertei para a política. Comecei a querer entender e tudo mais. E aí, só que depois, logo, Bolsonaro assumiu em 2019, né? Foi 2018 as eleições, 2019 ele assumiu. E eu lembro que era por volta de março, eu não lembro se era março ou maio. Eu era assim, ó, eu ia trabalhar escutando CBN, eu voltava escutando CBN, eu ficava acompanhando tudo de política. Sabe assim, eu começava, eu achei assim que com a eleição do Bolsonaro, a gente ia viver um momento muito histórico, que a gente ia mudar realmente, a gente ia reescrever a história do país. E não foi o que aconteceu. E logo no começo eu me frustrei. Eu lembro um dia que eu tinha ido trabalhar e eu voltei embora e eu tava escutando a CBN e o Bolsonaro tava apoiando lá pra presidente do Congresso, o Rodrigo Maia. E ali eu fiquei muito chateada. Ali, assim, foi o primeiro, sabe assim, que deu aquele estalo, eu falei, cara, esse cara não é contra o sistema. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei pro Anderson, falei assim, ele tá apoiando o Rodrigo Maia pra presidente do Congresso. Era um negócio assim. E o Ander bem assim, não, é que é governo, é governabilidade e tal. E eu falei, cara, já não gostei. Só que daí, beleza, daí o Ander até conversou comigo, a gente, E aí depois foram outras coisas, assim, toda aquela, né, tipo assim, toda essa história. E aí, o que aconteceu? Durante todo esse tempo, eu fui seguindo, e daí eu comecei a ver várias, digamos assim, várias fontes. Eu gostava muito da Jovem Pan, eu gostava muito de escutar a CBN, eu gostava de ver, assim, vários pontos de vista, porque cada um manipula a verdade, e tem um vídeo, depois agora, que o Arthur soltou, que era até do que teve uma situação do cachorro caramelo lá, do Orelha. Então, assim, ó, teve a reportagem da Globo e teve a reportagem da Rick. E as duas contaram os fatos e trouxeram, assim, as duas trouxeram verdades, mas cada uma de um jeito. Então, assim, tem como você contar a mesma história de maneiras diferentes e dando a entender outras, né, assim, levando a gente para sabe? E durante a minha vida eu aprendi, assim, às vezes não existe um vilão e um mocinho numa história. Existe as duas versões, assim, existe a versão de um lado, a versão do outro. E às vezes a mesma história, ela é contada de maneiras diferentes. E a gente tende a ir para um lado, né? E eu comecei a acompanhar vários, assim, comecei a consumir muito conteúdo de política. E o que eu reparava, o MBL sempre ali persistente, sempre e coerente nas falas e nas atitudes. Aí eu não vou lembrar quando eles lançaram a revista Valete.
E eu assinei. Só que eu queria ter assinado logo no começo, como eu sinto de não ter a primeira que fala do Alexandre de Moraes. A primeira e não tem. Tipo, foi a minha. Eu sou a louca, né? Eu coloco no plástico, eu cuido um monte, porque. Só que na época, tipo, era um valor elevado. A assinatura eu não assinei. Então, assim, ó, essas aqui são as revistas Valetes que eu tenho. Tem mais uma ali que tá ali em cima, não peguei. Mas, assim, ó, eu tenho algumas revistas Valetes. Então, assim, todas são bem... Falam, assim, de assuntos... Olha, tem a do Uruan. Então, assim, que fala do crime organizado. Tem... Ai, tem uma muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do Wesley Delanogari. E o Ander, ele segue o Wesley Delanogari desde o começo também do Wesley. Antes do reservatório de dopamina ter o tamanho que tem hoje. E aí, quando saiu Wesley na capa, a gente ficou bem feliz. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, olha. Porque juntou. Então, assim, casa os assuntos que a gente acompanha com o que a gente quer pra nossa vida, sabe? Então, assim, é uma coisa assim que foi casando com tudo que a gente busca, com tudo que a gente acredita. Aí eu tenho a trilogia, a primeira do Livro Amarelo, porque quando eles foram criar o partido, eles fizeram os livros. Então eu tenho isso aqui. Então, e aí o que aconteceu? Ano passado, quando eu comecei meu tratamento, eu mandei uma mensagem, eu postei um story e mandei uma mensagem pro Renan Santos, que é o coordenador, falando que eu tava fazendo tratamento, e ele me respondeu no Instagram e eu fiquei assim, ó, tipo, em choque. E contou que a mãe dele também enfrentou um câncer em 2002 e me mandou, ele que me mandou o box. Muito obrigada, Renan. E aí eu comecei a acompanhar mais ainda. Então, assim, quando eu tava acompanhando, tipo, beleza, acompanhava. Só que daí durante o tratamento, até foi uma coisa que me ajudou. Eu comecei a consumir muito conteúdo. Comecei, né, que... E aí eu comecei a interagir com o pessoal mais. Eu sempre interagia, eu sempre acompanhava, assim, quando eu podia as lives e tudo mais. E daí, como eu tava em tratamento, eu não tava trabalhando, eu comecei a acompanhar mais as lives, assim, era uma coisa que eu conseguia, tipo, porque eu não conseguia ler. Eu ficava muito tonta, eu tinha, né, que eu tava lá com os efeitos da quimioterapia. E aí uma coisa que me ajudava, eu lembro assim, ó, tinha dias que eu tava mal da quimio, e eu ficava escutando as lives, e eu, de verdade, foi um assunto assim que foi ocupando a minha cabeça, porque eu precisava ocupar a minha cabeça. E aí foi, e daí ano passado eu fui no festival do MBL, foi o primeiro festival do partido, eles formaram um partido, né, a missão. E aí eu fui, e agora esse ano eu comecei a ficar próxima aqui do núcleo de Curitiba, e eu penso assim, ó, se a gente quer a mudança, a gente precisa fazer parte disso, sabe? E a gente, daí, claro, tem as dificuldades e tudo mais, mas e de verdade, gente, eu tô nessa pelos meus filhos, porque eu penso assim, a gente não dá, do jeito que tá esse país, só não dá para continuar. A gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, a gente precisa. Eu olho assim, ó, tanta gente inteligente, tanta gente que consegue, que faz a diferença na sua vida. Só que hoje o sistema político tá lá, ele poda. Às vezes, e olha, os políticos que estão lá, a gente tem tantos memes assim da Dilma, tantas falas assim dela, só que também tem tantas falas do Bolsonaro. Gente, será que a gente não consegue eleger um presidente? Será que a gente não consegue eleger representantes que realmente nos representem? Então, esse pensamento que fez eu entrar na política. E assim, eu vou cortar agora aqui esse vídeo porque tá ficando muito longo, eu falo demais, mas eu vou começar a fazer mais conteúdos disso, contando a minha história, linkando com a minha história na política e trazendo mais conteúdos pra vocês, porque isso é um mundo assim, gente, e dá vontade de falar pra todo mundo. Às vezes eu acabo sendo meio chato, porque onde eu vou, eu fico falando de política, de política, de política. Mas, gente, a política interfere na nossa vida e a gente precisa, e eu acho que a gente precisa de pessoas boas na política. E por isso que eu estou entrando nisso. Então, é isso, gente. Por hoje é isso. Eu queria muito fazer esse vídeo. Hoje é o Dia da Mulher, o Dia Internacional, né, das Mulheres. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Gente, eu sou assim, olha, eu sou apaixonada nessa minha jornada. Eu conheço tanta gente maravilhosa, tantas mulheres que realmente são empoderadas, que realmente fazem a diferença. E é isso, a gente não tem, né? A gente não é uma ilha, a gente vive em sociedade e cada vez a gente precisa agregar mais na nossa sociedade. E é por isso que eu vim aqui e quero explicar mais para vocês entenderem essa minha decisão. Um beijo, boa semana, gente, e é isso.